701 e teve bola rolando, treino aberto na Toca 2. Vitor Duarte foi lá, acompanhou e conta tudo. A partir de agora, o Pepe, eu sou seu fã. Boa tarde, HG. Boa tarde aos meus amigos da bancada dos donos da bola e todo mundo que acompanha esse programa maravilhoso. Olha só, treino do Cruzeiro acabou de acabar aqui na Toca da Raposa 2. O treino foi aberto para a imprensa. Clima bom aqui na Toca, viu? Depois de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, 1 vitória na Copa do Brasil. O zagueiro Luciano Castan, que saiu lesionado na última partida contra o Bragantino, treinou normalmente e o técnico Pepa vai ter à disposição a defesa titular, já que o zagueiro Lucas Oliveira saiu da suspensão, né? Foi liberado após cumprir suspensão. Clima bom aqui na Toca, depois de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro e também 1 vitória na Copa do Brasil. A dúvida fica aí com o Alisson. O Alisson sentiu o joelho direito, não participou do treino, fez apenas trabalhos internos aqui no clube. O lateral direito, William, conversou com a imprensa. Vamos ouvir um trechinho agora. O trabalho dos jogadores tem sido cada vez mais forte, a gente está se empenhando nos treinamentos, fazendo tudo o que o professor pede e com a nossa torcida não tem como dar errado. Então a gente fazer o nosso melhor dentro de campo, a torcida nos ajudando muito, acho que essa combinação aí é muito boa. Esse ano brasileiro é só casca grossa, né? Não tem muito que tu lamentar quando perde, ficar comemorando muito quando vence, porque a cada 3, 5 dias aí a gente já tem outro resultado, outra carne de pescoço, digamos assim, e a gente tem que, jogando em casa ao lado do nosso torcedor, fazer da nossa casa um ponto muito forte a nosso favor, que a torcida vem nos ajudando muito. Eu acho que essa conexão jogadores, campo, arquibancada, ela vai nos ajudar muito no decorrer do ano. Então a gente tem mais um jogo muito importante para embalar mais uma vitória dentro do Brasileiro, que é muito importante iniciar da forma que a gente vem iniciando, se manter no bloco da frente. No mais é isso, HG. Os jogadores que jogaram mais tempo nas últimas partidas, né? Eles foram aí dispensados da última parte do treino, lembrando que o Cruzeiro enfrenta o Santos pelo Campeonato Brasileiro aqui em Belo Horizonte. Obrigado, Vitor. Olha, eu vou dizer uma coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. É o seguinte. Eu entendo que é um direito e não tem problema algum os colegas de imprensa não acompanharem um treino. É que quando há essa distância, até o torcedor fica descoberto de informações. O torcedor gosta de ouvir o jogador, como ouviu agora o Ramiro, né? Gosta de ouvir o treinador. Eu entendo e acho que os clubes têm razão quando... Tudo bem, tá tudo certo. Aliás, tem razão, não tem direito. Eu não acho que tem razão. Porque quando a imprensa vai ao treino, se tivesse treino todo dia, você estava lá, Valor? Todos os dias. Então, porque você vai ao treino por quê? Porque você quer pegar informações e levar. E não necessariamente que é para ver, de repente, a formatação tática do time ou algo que possa contribuir para que o adversário tire vantagem. Não é isso que nós estamos falando. É esse contato, cara, aproxima o clube, aproxima os jogadores do seu torcedor, sabe? Blindar o clube, blindar os treinos, blindar os jogadores. Eu acho que, eu entendo que é algo contraproducente. Por isso, eu acho que tinha que liberar. Sei lá, se não for sempre que tiver treino, pelo menos 1, 2 vezes na semana, mas liberar, o torcedor precisa desse contato. Para nós aqui faz pouca diferença no sentido de que, bom, se não tiver no treino, o programa não acontece. Não, acontece, mas quando há alguém lá na cobertura, a gente consegue trazer isso que a gente trouxe agora, a palavra do Ramiro, uma imagem de treino. O torcedor gosta disso. Gosta e fica bom para todos os lados, eu acho. Eu acho que a gente tem condições de estabelecer uma crítica, um elogio mais aprofundado. O jogador, Patrick, esteve aqui ontem falando a respeito da dificuldade quando nós temos acesso somente ao jogo, né? Hoje, em um dos trabalhos, por exemplo, a gente tem elogiado o Pepa, que hoje está fazendo 40 dias desde que assumiu o Cruzeiro apenas, mas a gente já tem elogiado, poxa, o Cruzeiro consegue ficar compactado em todos os momentos, especialmente sem a bola, porque acontecem trabalhos igual eu pude presenciar o de hoje. Só os defensores trabalhando na fase defensiva com a marcação alta e no bloco baixo também. Então, isso é trabalhado. Claro que não foi trabalhado só no dia de hoje. E a gente já vê em apenas 40 dias, nos jogos que o Cruzeiro realizou, isso surtindo efeito. Eu tava batendo um papo aqui com o Guilherme Souza, meu colega, baita produtor lá da Itatiaia. Ele estava me dizendo aqui, eu perguntei para ele, ô Guilherme, o que você pensa aí? Tá, as apurações aqui, outra colar. O Guilherme
baita de um produtor, ele falou, Everton, eu acho que pelo andamento, o Fux pela direita, o Rubens jogando pela esquerda e tal, então acho que não muda não, tá? Só para passar essa informação e dar os créditos aqui, porque a gente está falando do Cruzeiro agora, para não deixar passar batido. Voltando a esse assunto aqui, Thiago Fernandes, você obviamente também sabe da importância da gente aproximar o clube, o Cruzeiro tem feito isso muito bem. Abrindo lá para treinamentos e tal, né? Eventualmente, acho isso muito legal. Mas, acima de tudo, eu queria que você também falasse, bom, a imprensa está indo lá, mostrando pouco, mas mostrando o suficiente para o torcedor ficar sabendo o que anda acontecendo no dia a dia, mas melhor do que tudo isso, agora no Jogo Aberto falando sobre a chegada do Luxemburgo e esse pouco tempo de trabalho, o Pepa chegou e o time já tem uma cara, e os jogadores estão animados com o que o Pepa apresenta. Estava conversando com um jogador do Cruzeiro, não é titular, e eu perguntando para ele sobre os treinos do Pepa. Ele disse para mim assim, cara, são treinos simplesmente muito intensos e a gente aprende demais com ele. Eu acho isso muito legal, o envolvimento dos jogadores. Quem põe isso na cabeça dos jogadores? Você se envolver no projeto. O líder, porque o líder aponta caminho. Líder que fica só de blá 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 não rola. Não, e HG, eu tô completamente pepalizado. Eu já falei isso aqui, acho que você estava até de folga no dia. Eu disse, eu tô completamente pepalizado. O que ele tem feito à frente do Cruzeiro, para mim, é muito bom. O time já tem uma cara. O Cruzeiro melhorou muito a questão defensiva. O Cruzeiro anteriormente tinha dificuldades para se defender, e isso para mim ficou claro, inclusive no primeiro jogo que ele comanda a equipe, que não é um jogo oficial, é um jogo amistoso, e o Cruzeiro, logo naquela primeira partida, nitidamente deixa espaços, comete erros na marcação. Eu acho que no jogo seguinte, eu não lembro agora, a estreia foi contra o Corinthians? Foi isso mesmo? Corinthians. Logo na estreia do Brasileirão contra o Corinthians. Contra o Náutico, na verdade, Copa do Brasil. Mas logo na estreia do Brasileiro contra o Corinthians, o Cruzeiro também comete para mim equívocos. O lance do gol em que o Castan é obrigado a sair, ou o Lucas Oliveira é obrigado a sair da linha defensiva para dar o combate na chegada de um jogador no meio campo, isso mostra que o Cruzeiro até ali não estava 100% organizado. E a situação vai mudando aos poucos. E aí a gente já viu os jogos seguintes do Cruzeiro contra o Grêmio, o jogo passado, o jogo contra o próprio Náutico, em que o Cruzeiro tinha uma sustentação defensiva muito maior. Inclusive no jogo de volta contra o Náutico, o Richard, que para mim era o grande pilar defensivo desse time, nem sequer jogou. Tá bem ele agora, entra no segundo tempo, na verdade. Ele começa como reserva. Então o Cruzeiro tem uma cara, tem um trabalho muito bom para mim do Pepa. E é claro, o torcedor tem que entender, isso é apenas o início. Não dá para cravar o Pepa como um dos maiores, não dá para cravar o Pepa como um dos principais do Brasil e nem o próprio Cruzeiro. Mas o que eu vi até agora me deixou animado. Me deixou animado porque eu não esperava que fosse tão rápida a mudança do time com o que vinha jogando anteriormente para o que vem jogando hoje. E é por isso, HG, que antes eu já tinha demonstrado animação com esse elenco do Cruzeiro e tinha cravado entre os 8. E vou dizer mais, tá? Elton, eu não desisti do Nicão e não desisti do Wesley. Não desisti. Porque esse jogador estava me dizendo que lá ele já nota um trabalho específico, principalmente com o Nicão, de recuperação mesmo. Então eu não desisti nem dele nem do Wesley. Não, e não é para você desistir, nem o torcedor do Cruzeiro desistir, porque isso mostra trabalho do treinador. Quando o trabalho do treinador é visto dessa maneira, ele tem a capacidade de pegar e tirar o melhor de cada atleta. Como o Thiago citou o Richard. O Richard foi um cara que chegou com desconfiança, com certa desconfiança de muitos torcedores, e o Pepa está conseguindo tirar o melhor desse atleta e ele está entregando. Eu queria colocar uma outra questão também, a importância desses treinamentos onde os jornalistas vão até a Toca da Raposa ou até o centro de treinamento. É aí que dá o momento para o Valu, que acabou de chegar do treinamento lá e acompanhar o treino do Cruzeiro, dar a opinião dele sobre o que o Pepa está fazendo de melhor para conseguir os efeitos que ele está conseguindo no Cruzeiro. E isso não acontece nos outros clubes. Por exemplo, o único ponto que a gente pode falar a respeito do trabalho do Kudê é com os jogos do Atlético. Não dá pra gente pegar e falar assim, gente, calma que as coisas vão acontecer, porque eu estou vendo o treinamento do Atlético e eu vejo a progressão das coisas sendo feitas nos treinos. Quando isso for aplicado dentro dos jogos, vai dar certo. Isso não é possível fazer no Atlético. Já no Cruzeiro, o Valu já teve lá algumas vezes nas oportunidades de janela que o Cruzeiro dá,
e ver a intensidade que o time trabalha. E isso a gente vê dentro de campo nos jogos. Ô, Vini, eu preciso dar um recado, eu queria te ouvir antes sobre a entrada rápida das ideias do Pepa. Pois é, eu acho cedo ainda para falar que eu tô pepalizado, né, como o Thiago É que o Thiago falou. é precoce. Precoce Aprendeu com o demais. Elton Novaes. É. Mas, de fato, tem dado uma resposta positiva e eu acho que a grande diferença do Pepa pro Pessolano, que eu acho um baita treinador, é que o Pessolano chegou em 2023 grandão. Ele fez uma temporada fantástica e ele era o craque desse elenco do Cruzeiro. Então, eu acho que faltou um pouquinho de humildade assim, pro Pessolano, chegar pro Bruno Rodrigues e falar, Bruno, se sente mais à vontade aonde? Porque o Pessolano simplesmente pegou o esquema de 2022 e queria replicar em 2023 com peças diferentes. E não estava encaixando. O Bilu, por exemplo, como ala esquerda, não dava. O Pepa chega, mais humilde, dá uma conversa com os jogadores e escuta, olha, você se encaixa melhor aqui, dá uma simplificada no time, o time começa a render. Eu acho que ele ganhou o grupo. O treinador é um grande vendedor de ideias, né? E quando os caras compram, aí começa a dar liga. Se os resultados acompanham, sente confiança e aí vai nessa toada positiva. Não estou falando que o Cruzeiro agora briga para ser campeão, briga por G4, mas acho que tem condições de fazer um campeonato brasileiro sem sustos, como a gente imaginava, né? Depois do fim do Campeonato Mineiro, que era, poxa, pavoroso. O Cruzeiro, depois do Mineiro, dá para fazer um brasileiro sem sustos. Agora, eu vou fazer